A paz do Senhor, pastor Sidney Oliveira. Acabou o meu tempo na igreja. Não quero mais. Não é para mim. Pastor, acabou meu tempo aqui na igreja. Isso é possível, gente? Isso acontece? Deus me mandou sair da igreja, pastor. É verdade? Como que funciona isso à luz da Bíblia? Fica comigo. Você vai se surpreender. Mas fica até no final, que você vai ver como que Deus quer trabalhar na sua vida. E você vai ver, depois que eu colocar a luz do Evangelho, você vai ver também a minha opinião, o que eu acho diante desta pergunta. Segura aí, volto já já. A paz do Senhor, pastor Sidney Oliveira, bom estarmos reunidos mais um dia. Nós queremos tratar hoje de um assunto um pouco delicado, um pouco polêmico, como nós abordamos inicialmente, sobre a questão do nosso tempo dentro da igreja, dentro do meu ministério, dentro do seu ministério. É pecado eu sair da igreja? Qual igreja eu tenho que ir, pastor? Qual a direção, não é? A gente fica assim, no meio de tantas informações, a gente às vezes acaba se perdendo e perdendo assim aquela direção que Deus colocou no coração de vocês. Então é importante hoje a gente conseguir se reencontrar, tirar nossas dúvidas, algumas perguntas que são nos feitas no dia a dia, nos nossos gabinetes pastorais, as pessoas que ligam para a gente, passam a mensagem nas redes sociais e fica aquela pergunta, o meu tempo acabou aqui, é o fim do meu, Deus me mandou sair desta igreja, pastor, eu posso sair? Eu me batizei na igreja tal, eu tenho que ficar lá até o final da minha vida. Como que funciona isto no mundo espiritual? O meu pastor está me forçando a ficar na igreja. Como que eu faço? Como que a gente consegue sair de uma situação dessa? É algo que a gente vive aí todos os dias, como eu disse, nos nossos gabinetes pastorais, aí já há 18 anos pastoreando um corpo da igreja, 26 anos de conversão, 6 anos de caminhada missionária, visitando várias igrejas, assim, levando a palavra, Quando eu digo visitando várias igrejas, Deus me levou em vários ministérios, na obra missionária para pregar a palavra dele. Eu me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje eu sou fundador de um ministério, a nossa igreja é a Igreja Pentecostal da Fé, o Templo do Avivamento. Fica aqui em Montes Claros, norte de Minas Gerais. E nós fundamos este ministério em agosto de 2004. Final de 2003 para 2004, nós começamos com a obra. E aí foi quando Deus colocou no meu coração, solidificou o ministério e nós registramos o templo, a igreja. E estamos aí nesta caminhada pastoral. E quando Deus nos leva em outros ministérios também para pregoar a palavra, a gente nota isso no meio evangélico, essa questão que nós estamos tratando aqui agora. Então é importante você ficar comigo até no final, porque você vai ver a explicação à luz da Bíblia, à luz da palavra, Mas eu preciso de um favor seu, eu preciso que você, caso não seja inscrito ainda no nosso canal, que você possa se inscrever, ainda agora, ainda hoje, se inscrever aí no nosso canal, deixar
o seu like. O like é aquele joinha que a gente deixa do lado esquerdo da tela, dizendo, olha, eu gostei, me foi útil, está sendo para mim muito proveitoso este canal. Deixando seus comentários também no rodapé aí na parte dos comentários, compartilhando esta mensagem com outras pessoas, que assim como você, tem muitas pessoas também que estão com a mesma dúvida. Tem muitas pessoas aí que são convertidas, cristãs, mas que ainda estão precisando de libertação. E hoje é dia de libertação no mundo espiritual, através desta palavra que Deus colocou no meu coração. Então me ajude aí a alavancar este canal. Quem vai ganhar com isto é o reino de Deus. São pessoas que estão sendo curadas, restauradas, libertas, através das nossas das mensagens que Deus coloca no nosso coração, através do nosso trabalho no canal, através das mensagens que Deus coloca no nosso coração, através dos trabalhos de libertação, de cura, oração por cura, libertação, que nós fazemos aqui neste canal, e através também dos estudos que a gente coloca aí para vocês. Então, vamos lá no tema, esse tema que nós abordamos no início. Acabou o meu tempo na igreja, pastor. É possível isso? Vamos lá. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus e o confessa como único e suficiente Salvador, Deus, Ele escreve o seu nome no livro da vida eterna. Livro este que lá no juízo final, o Senhor Jesus vai requerer dos anjos este livro e vai procurar o meu nome e o seu nome no livro da vida eterna. Se o meu nome está registrado no rol deste livro dos salvos. Então, este dia vai chegar, este dia de abrir-se os livros, e um dos livros, o livro da vida, e que o meu e o seu nome esteja lá escrito. Para isso eu preciso entregar minha vida para Cristo, confessá-lo como Senhor, Salvador da minha alma, e permanecer em santidade no caminho do Senhor. Pois bem, mas Jesus, quando ele veio na terra, ele, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, no versículo 8, né? O Senhor disse assim, olha, antes um pouquinho ele diz assim, ó, permanecei em Jerusalém até que do alto vos venha, né, o Consolador, o batismo com o Espírito Santo. Permanecei em Jerusalém até que venha do alto, né, o poder do meu Pai. Muito bem. E vós sereis testemunhas, né, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Não é assim que a palavra fala? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Ser-me-eis testemunhas, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e eu serei testemunha da palavra de Cristo em todos os cantos da terra, no lugar que Ele me colocou e onde Ele vai me enviar. Então Ele constitui ali a igreja primitiva, a primeira igreja, quando ele vai para o Pai, roga a Deus para enviar o Espírito Santo vem como um vento impetuoso, Atos capítulo 2, versículo 1, e enche os discípulos que estavam reunidos ali. Cada discípulo agora seria, ele agora é uma igreja, não é isso? Ele agora representa o Senhor na terra. Ele agora prega, ele ministra, ele ora por cura, ele leva a palavra. E o Senhor Jesus, então, coloca no coração dos discípulos o Espírito Santo de Deus, impele os discípulos a irem pregar a palavra, né, como colocou no coração de Pedro, os outros apóstolos, de João,
Saulo, que depois foi chamado, né, Paulo de Tarso, foi chamado depois para levar a palavra até os confins da terra. Então o Senhor constitui a igreja. E onde Paulo ia, nas suas viagens missionárias, Paulo, ele abria as igrejas e abria os ministérios. Tanto que ele ensina, ele forma pastores, como, por exemplo, Timóteo. Ele forma um jovem pastor para pastorear a igreja local. Então, estou dando essa introdução para você entender onde Deus quer chegar, tá bom? Quero ser bastante claro e transparente para você entender onde o Senhor quer chegar. E o Senhor Jesus diz na Bíblia, em Coríntios, que Deus coloca nas igrejas cada um com um ministério diferente. Um como apóstolo, outro como profeta, pastor, evangelizador. Né? E o Senhor vai colocando, de acordo com a necessidade que ele vê naquela igreja, ele vai enviando pessoas com dons espirituais para trabalhar naquele ministério, para crescer aquele ministério. A pastor me responde a pergunta que nós estamos abordando. O meu tempo naquela igreja acabou. Isso existe? Veja bem, eu prego para as nossas ovelhas e ensino no nosso ministério, algo também que eu trabalhei dentro de mim muitos anos, é a questão de você ser liberto por Cristo e não ser preso a doutrinas de homens, doutrinas da criatura, do ser humano. Nós somos livres, libertos em Cristo Jesus e temos o livre-arbítrio para tomar as decisões guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então veja bem, pastor, o meu tempo naquela igreja acabou. Isso procede? Deus me mandou sair desta igreja. Isso procede? Olha, meu irmão, minha irmã, não é que isto procede. Deus, quando ele tem algo para cumprir na vida de uma pessoa, deixa eu te dar um exemplo. Eu disse que eu me converti na igreja do Evangelho Quadrangular lá em Belo Horizonte. Aí o Senhor moveu uma situação lá para mim vir para Montes Claros, 426 quilômetros de Belo Horizonte. E o Senhor me colocou na terra de Montes Claros, no início fazendo a obra missionária e pregando em várias igrejas. Quando Ele colocou no meu coração, e eu no monte, buscando a Deus, 265 dias eu fui para o monte, orando, jejuando, vou repetir, 265 dias, para o Senhor me dar a direção, porque Deus tinha falado ao meu coração para eu fundar o ministério. Mas eu estava na igreja do Evangelho Quadrangular. E fica aquele dilema, fica aquela luta espiritual. Será que acabou o meu tempo aqui? Ei, Deus sempre tem algo para você reservado para os seus filhos. Veja bem, quando eu estava na igreja do Evangelho Quadrangular, eu fazia obra missionária, eu era obreiro lá, muito bem, fazia tudo na igreja que os meus pastores me ordenavam fazer, era submisso ao regimento da igreja, e eu criei lá uma raiz no ministério, criei uma raiz ali. E com o passar dos anos, o Senhor foi então me dando os sinais, aqui que eu quero chegar. O Senhor dá ao homem e à mulher sinais. Se Ele quer te levar para outro ministério, para você aprender alguma coisa, talvez, que você não conseguiu aprender na igreja, no ministério que você está. Talvez Ele quer desenvolver lá na outra igreja algo que você precisa para crescimento, né, do reino de Deus. Tanto que quando Ele colocou no meu coração para a gente fundar a igreja, hoje nós batizamos mais de 350 almas para a glória de Deus. Então, Deus tinha um chamado para mim como pastor e eu não estava entendendo. Então, o Senhor, às vezes você está no seu ministério
e você não consegue sentir mais aquele desejo de estar exercendo a obra lá. Eu estou em pecado, pastor? Não, não vou dizer que você está em pecado. Eu vou dizer que você precisa orar, buscar a direção de Deus, e o Senhor vai confirmar através de 2 ou 3 profetas aquilo que entrou no seu coração. Porque de repente pode ser também uma seta do maligno querendo te tirar da posição, querendo te tirar de Jerusalém, e aí às vezes não é o que Deus está mandando você fazer. Mas o que é de Deus traz paz. O que é de Deus traz clareza, o que é de Deus traz luz. Então, o Senhor vai confirmar na boca de 2 ou 3 profetas aquilo que você falou para Deus em espírito, porque você tem que falar em espírito. Porque se você falar, abrir a sua boca e sair contando para todo mundo a decisão que você quer tomar, o que vai acontecer? Vai começar as pessoas no seu achômetro, no seu entendimento, dizer, não é de Deus, é de Deus. Então o Senhor dá sinais, o Senhor começa a abrir portas, as coisas de Deus chegam em paz, as coisas de Deus têm sinais de Deus, como Deus deu sinais para Gideão. Então as coisas de Deus vão ser direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Então eu digo assim, olha, a nossa igreja, por exemplo, a Igreja Pentecostal da Fé, que eu não estou pregando placa de igreja, tá bom? Estou dizendo que não no nosso caso, né, como eu sou o pastor da igreja, então eu estou dizendo o seguinte, olha, na nossa igreja ela é formadora de discípulos. Nesses 18 anos, como entrou pessoas, como saíram pessoas, e eu entendi no curso, no tempo que foi passando, eu entendi o que Deus falou comigo. Pastor Sidney, eu vou enviar pessoas para este ministério para você formar, para você fazer discípulos. Hoje nós temos pessoas que passaram pela nossa igreja que são pastores, missionários, evangelistas na Espanha, outros países, pessoas que são pastores aqui mesmo na cidade de Montes Claros, em outros ministérios que ganharam muitas almas, estão ganhando almas para Jesus, mas precisaram passar um tempo na nossa igreja para serem formados e enviados. Então, este é o papel da nossa igreja. Então, de repente, não é que o seu tempo acabou naquela igreja. Tá? Eu vou dar minha opinião daqui a pouco. Não é que o seu tempo acabou ali. De repente, as portas parecem que começaram a se fechar, porque Deus está dizendo para você, olha, eu quero desenvolver em você um outro ministério que eu tenho um lugar reservado para você ir, para você aprender e você ajudar aquela igreja. Porque tem pessoas que vão para os ministérios, uns vão para ajudar financeiramente, com suas ofertas, com seus dízimos. Pastor, é isso sim. Tem pessoas que Deus levanta ele com o ministério só de ajudador, de colaborador, né? Pessoas que outros Deus levanta só como intercessores, para interceder por aquele lugar. Outros Deus levanta com ministério de cura, de libertação. Tem igrejas que têm um ministério de avivamento, outros têm um ministério de cura, outros têm um ministério de libertação. De repente você está num ministério que a igreja pode ser talvez tradicional, não trabalha com outro segmento. Então Deus, ele te conhece e de repente tem dentro de você um dom, né, de libertação que precisa ser trabalhado, que às vezes naquele ministério não foi desenvolvido ainda. Pastor, mas é porque a minha igreja está errada? Não existe igrejas erradas ou certas. A única igreja correta é quando a gente for morar no céu com Jesus. Porque placa de igreja não salva ninguém, ministério não vai salvar ninguém, pastor não salva ninguém, quem salva é Jesus. Jesus que é o Salvador. Mas as igrejas, elas são colocadas na terra com ofícios, com chamados, com ministérios. Né? O nosso ministério, por exemplo, é de cura, libertação e avivamento, palavra. Para a glória de Deus, o ministério completo, o ministério que estuda a palavra, não é? Mas tem ministérios que são doutrinados só na palavra, tem igreja que trabalha só com libertação. Já viu aquelas igrejas que é só libertação?
quarta, sexta, domingo, terça, quinta, é só libertação. É um ministério que Deus confiou ao pastor e tem que ser respeitado. Todas as igrejas têm que ser respeitadas. Então, eu vou estar em pecado se eu sair da igreja, pastor? Não. Você estaria em pecado se você se levantar contra a liderança, contra os pastores, contra o regimento da igreja. Mas se Deus está colocando no seu coração o desejo, né, e não só o desejo, mas o chamado para outro lugar, e você recebeu os sinais de Deus, e você vai ver então que Deus vai te prosperar onde você for. Então, o que eu aprendo aqui? Então, pastor, como que eu faço? O pastor não me libera. Porque tem igrejas, tem pastores que acham que são donos de ovelha. E pastor não é dono de ovelha, gente. Pastor não é, o dono das ovelhas se chama Jesus. O sumo pastor é Jesus. Não existe dono de igreja, pastor dono de igreja, pastor dono de ovelha. Não, a ovelha tem a liberdade para ir e vir. Para que existe a igreja? A igreja, agora é a minha opinião, a igreja é para congregarmos, é um aprisco que nós temos para discipular a ovelha, ensinar a ovelha, ensinar o caminho. E imagina comigo, imagina eu entrar no ministério agora e daqui 2, 3 anos eu saio. Deus mandou eu sair, pastor. Espera aí. Como que funciona a lei da semeadura? Eu planto uma sementinha hoje de milho e vou colher num tempo as espigas de milho. Mas eu vou colher, né? Eu vou colher o fruto da semente que eu plantei hoje ou amanhã, no outro dia? Não, leva um tempo. Para toda espécie de fruto não tem um tempo? Não tem um tempo para a videira dar seus frutos, para a mangueira dar seus frutos, para a figueira dar seus frutos, para o pé de jabuticaba não tem a estação certa. Então não tem um tempo. O que eu aprendo? Quando eu entro no ministério é como uma semente. Eu estou então agora me enraizando naquele ministério. Porque agora eu vou começar a crescer. O tronco vai larguecer, eu vou ficar forte, vou ser alimentado na palavra. Meus ramos vão começar a estender. Opa, agora parece que eu comecei a me formar. Então eu posso ser muito útil dentro da igreja onde eu estou. Ou quem sabe, depois o Senhor disse assim, olha, eu te formei e agora eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão para você ir, eu tenho uma missão para você fazer, não é? Como Paulo teve esta missão. Mas se o pastor não me libera, pastor Cisne, o que eu faço? Põe o joelho no chão de madrugada, ora, pede a Deus para falar com o seu pastor, pede a Deus para colocar no seu coração, se for de Deus, né? Isso que entrou no seu coração, pede Deus para colocar no coração do seu pastor, porque o próprio Deus vai falar com ele e o próprio Deus vai dizer, olha irmão, é verdade, Deus está colocando no meu coração que Deus tem uma missão para você, em outro lugar, em outro país, em outro estado, em outro ministério. Agora, a palavra que eu deixo para você é o que está em Jeremias 29:7. Diz assim a palavra de Deus, olha, enquanto você estiver na igreja local, onde você estiver, a palavra diz assim, olha, procurai a paz da cidade onde vos fiz transportar. Onde vos fiz transportar. Então, quem te transporta, quem te leva para a igreja, quem te leva para o ministério? O Espírito Santo de Deus. Completando, e orai por ela ao Senhor, porque se ela tiver paz, vós tereis paz. Procurai a paz e a prosperidade. Em outras Bíblias, procurai a paz e a prosperidade para o lugar onde eu vos fiz transportar. Porque se ela tiver paz e prosperidade, você também terá paz e será próspero. Então, eu estou em desobediência, pastor. Eu estou no ministério, não estou me sentindo bem. Sabe, eu estou com uma alma aflita, meu espírito abatido, a alma angustiada. Será que acabou o meu tempo na igreja? O que eu faço? Primeiro, ore a Deus. Segundo, converse com o seu líder. Terceiro, converse com a sua família. Quarto, busque os sinais de Deus.
Nunca tome uma decisão sem consultar a Deus. Gideão, quando foi para a guerra, pediu a Deus sinais. E foram vários. 3, 4 sinais. Enquanto Deus não confirmou para ele, ele não tomou a decisão. Então, para eu tomar uma decisão de sair da igreja, ir para a igreja A, igreja B, igreja C, eu tenho que ser direcionado por Deus. O próprio Deus vai fechar a porta ali e vai abrir a porta aqui. E outra coisa, temos que ser gratos ao pastor e à igreja de onde nós saímos. Eu, por exemplo, sou muito grato, ao ministério onde eu me converti, à igreja que eu me converti, ao pastor que me discipulou, a pastora que me discipulou aqui também. Quando eu vim para Montes Claros, estava só trabalhando com missões, então eu procurei uma congregação para congregar aqui. A pastora me ensinou, me discipulou, eu aprendi muito com ela. O Senhor me formou. Aí Deus falou, agora chegou o momento. Mas sabe quantos dias que eu fiquei orando, e fui ao monte, desci para sair de um ministério, entrar no outro e fundar a igreja? 265 dias. Que eu subia e descia ao monte. Eu tinha um programa na rádio de 11 à meia-noite, com o tema Mensagens que Tocam o Coração. Missionário Sidney Oliveira, era assim. Aí, depois da meia-noite, eu subia ao monte, eu não tinha moto, não tinha carro, eu subia para o monte a pé, voltava de madrugada, estava aí orando, buscando de Deus a confirmação, 265 noites. E Deus aprovou o meu ministério. Tem pessoas que dizem assim, acabou meu tempo aqui, já pega a mala e sai. Tá certo, isso. Você que tem que analisar, você tem liberdade para escolher. Agora, as coisas de Deus são com ordem, com decência, com prudência, debaixo de oração, mas pastor nenhum tem autonomia ou autoridade para forçar a igreja, a forçar a ovelha a ficar na igreja. Eu quero visitar a igreja tal. Não pode, o pastor não deixa. Eu quero... pastor, eu não estou sentindo bem aqui, eu quero sair. Gente, eu conheço pessoas que estão com seus ministérios destruídos, porque tem pastor que se acha dono da igreja e não permite que a ovelha, não dá a bênção para a ovelha sair, e ele fica lá, fica aquela pessoa destruída, não dá frutos, acaba com o ministério da pessoa. Então, são detalhes que a gente tem que rever no nosso dia a dia. Mas eu quero entrar mais em detalhes sobre isso, sabe? Inclusive eu quero tratar sobre questão de dízimos também, de ofertas, como que funciona isso no mundo espiritual, se eu sou obrigado a dar ou não dízimo e oferta. Eu quero explicar direitinho no nosso próximo vídeo, tá bom? Eu vou parar por aqui, quero orar a Deus para que Deus te dê paz e te dê a direção certa. Aprenda uma coisa, tudo que é de Deus traz paz, e a melhor coisa que tem, conversar com o homem de Deus, ter conselhos com o homem de Deus, uma mulher de Deus. Aí Deus vai direcionar a sua caminhada, ok? Um abraço para você, tá? Um abraço muito grande para você que está nos ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Fique com Deus. Um abraço. Pastor Sidney Oliveira.